Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós chegamos ao estudo do Salmo de número 123. Você é meu convidado, então, para participar desse estudo. Tenha sua Bíblia em mãos e abra ela no Salmo de número 123. E assim diz a palavra do Senhor. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Salmo de número 123 é um salmo de peregrinação. É um dos salmos que eram cantados durante as viagens que o povo judeu fazia até o templo. Eles faziam essa viagem e eles iam em um grande grupo e iam cantando estes salmos então. E o que traz de significado este salmo? Primeiramente, o que vemos aqui é a busca por socorro em Deus. Nós vemos aqui que o salmista diz: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. O fato é que muitas vezes nós, homens e mulheres que buscamos a Deus ou buscamos a vontade de Deus para a nossa vida e para quem está ao nosso redor, passamos por muitas lutas, muitas dificuldades e muitas perseguições. Primeiramente, eu queria definir um pouquinho sobre o que é perseguição. Vamos lá, então. O que não é perseguição? Perseguição não é, por exemplo, quando você chega atrasado do trabalho e o seu patrão te chama a atenção dizendo: olha, tem que chegar no horário correto. Isso vem acontecendo aí com muita frequência. Tem que tomar cuidado com isso. Perseguição não é quando o seu patrão ele chega para você e te dá uma bronca porque você fez um serviço que era errado e está muito fora daquilo que você deveria estar fazendo. Isso não é perseguição. Isso é uma coisa natural da vida, onde você tem que ali cuidar para que essas coisas não aconteçam. Perseguição não é quando alguém comenta a respeito da maneira como você trata os seus pais. Por exemplo, você trata mal seu pai e sua mãe. E alguém chega e fala para você: olha, você tem que mudar esse seu jeito de agir, isso está errado, a maneira como você fala, lida com seus... Isso está correto, a pessoa está tentando trazer você para a realidade, para você mudar. Isso também não é perseguição. Então, o que eu digo? Perseguição não é tudo aquilo que vem contra as nossas vontades, os nossos desejos. Aliás, muitas vezes lendo a Bíblia, você vai ter que ser confrontado com a realidade que você está fazendo algo errado e precisa mudar. Então, o que seria perseguição realmente? Perseguição, por exemplo, é quando você quer pregar o evangelho para alguém e outra pessoa fica tentando te impedir. Está ali no ponto de ônibus, conversando e explicando o evangelho para a pessoa, e tem outro que fica toda hora ali pedindo para você ficar quieto, que religião não se discute, que se não deve falar aquilo. Isso é perseguição. Perseguição é quando você está na sua casa ali e seu próprio filho, ou sua mãe, ou seu próprio pai não deixa você ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Isso é perseguição. Não deixa você orar. Eles te perseguem porque você serve a Deus. Perseguição é quando você está na escola e aí surge um bate-papo, um assunto, e você fala: olha, eu sou contra, isso aí é pecado. A relação sexual antes do casamento é pecado, Deus afirma isso. E ali os outros jovens caçoam e riem de você. Isso é perseguição. E você olha para tudo isso e fala: poxa, está na palavra de Deus, é o correto a se fazer, por que me perseguem? E o que acontece quando você está com muita perseguição sobre os seus ombros? O salmista nos incentiva, primeiramente, a olhar para Deus. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Então a primeira coisa, sentindo-se perseguido, olhe para Deus, busque a Deus. Recorra a Deus, se volte para Deus. Não fique remoendo essas perseguições, essas lutas. Pelo contrário, que essas lutas sejam um motivo de você se aproximar ainda mais de Deus. Uma outra coisa que o salmista nos ensina aqui é que ele ficava de olho nas mãos de Deus, e ele usa uma figura de linguagem, que na época era normal, mas para nós hoje carece de uma explicação. Porque ele diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus.
esperando que ele tenha misericórdia de nós. Então nós vemos aí essa linguagem, né, diferente para a gente, porque naquela época era normal ter senhores e ter servos. E como que os senhores se comunicavam com os servos? Falando, gesticulando. Então os servos ficavam atentos às mãos de seus senhores, e aí, conforme era o gesto realizado, eles realizavam a ação. Então a segunda coisa que o salmista nos chama a atenção aqui é: eu fico de olho na mão de Deus. Para quê? Para receber algo? Não. Para ver o que ele vai me mandar fazer. Às vezes Deus fala assim: olha, faça isso dessa maneira. E aí você toma cuidado e faz justamente isso. Às vezes o Senhor pega e fala para você: olha, você deixe de fazer isso. E aí você deixa de fazer aquilo. Porque é isso que o texto quer nos chamar a atenção. Olha, eu olho para Deus, fico atento, esperando ali a resposta dele. Quando ele me dá a resposta, eu imediatamente ponho em prática. E isso é um problema, porque tem muita gente que sabe a vontade de Deus para a sua vida, mas não coloca em prática. Não realiza. Jesus Cristo manda eu amar o meu próximo. A minha esposa está precisando de um abraço, de um elogio, porque ela está triste. É que a pessoa mais próxima do que a sua esposa, os seus filhos, o seu marido, está precisando de uma palavra de apoio. Ao invés de eu fazer isso, demonstrar o amor ao próximo, zelando pela vida da minha família, eu vou lá e ligo a televisão e fico assistindo. E ignoro totalmente o sofrimento das pessoas que estão ali ao meu redor, dessas pessoas que eu amo. Então, não é só ficar olhando para as mãos do Senhor, querendo receber algo. É olhar e obedecer aquilo que Ele manda. Por fim, existe uma dependência sobre a misericórdia do Senhor. Veja você que no final do versículo 2 ele diz: esperando que ele tenha misericórdia de nós. Capítulo 3, versículo 3. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Por 3 vezes ele repete misericórdia, Senhor. Porque é nessa misericórdia que nós nos escoramos, é essa misericórdia que nós queremos ter por base, essa misericórdia que vai fazer com que nos levantemos novamente e vivamos a vontade de Deus. Porque se olharmos para as circunstâncias, para as dificuldades, tem todo um contexto social que certamente nos causa cansaço, dificuldade, luta, como o salmista diz aqui: já estamos cansados de tanto desprezo. Deus, Senhor. Todas as vezes que eu dou a minha opinião lá na faculdade, e a opinião bíblica daquilo que o Senhor acha a respeito de alguma coisa, eles caçoam de mim: Deus, eu estou cansado disso. E aí o salmista diz: olha, vamos olhar para Deus, vamos ver o que Ele manda fazer, vamos contar com a misericórdia dEle, e aí sim a gente continua levando a nossa vida debaixo da vontade de Deus. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Meus irmãos, existe um texto muito interessante que está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo, que foi um grande missionário da nossa igreja cristã no início, um grande missionário de Jesus, propagando o nome de Jesus, ele passou por perseguições também, por lutas e dificuldades. Mas ele nos dá esse exemplo de nunca desistir, mesmo em meio às lutas, às dificuldades e às perseguições. E o salmista também nos chama essa atenção, para olharmos para Deus, para acompanharmos o movimento de Deus, o desejo de Deus e praticar o desejo dele, para nos escorarmos, nos apoiarmos na misericórdia de Deus. Porque realmente, se você quer ter uma vida no altar de Deus, é bem possível que aconteçam sim momentos de perseguição. Momentos em que você abre sua boca e fala literalmente aquilo que está na Bíblia. As pessoas vão te olhar torto e falar: essa pessoa é religiosa, vamos tomar cuidado com ela. Não se preocupe com isso. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Propague o Evangelho, propague a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Um forte abraço e até o próximo encontro. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal,
a curtir o vídeo, a compartilhar, a comentar. E quero te fazer o desafio de mandar um versículo bíblico para alguma pessoa que você conhece. Que Deus abençoe, forte abraço e até logo mais. Tchau, tchau.